E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo Leão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou gravando uma série de vídeos que são para fazer uma revisão do primeiro bimestre do ensino fundamental e médio em História e Geografia. E aí, fazendo a revisão para o sétimo ano, eu achei legal parar para fazer um vídeo no padrão do canal, que são aquelas curiosidades transversais, e eu queria questionar vocês. Eu estou gravando esse vídeo em 2020, né? Então, e essa contagem, se você assistir daqui 4 anos, provavelmente a gente vai estar em 2024. Mas é esse número 2020 que intriga, né? E a pergunta desse vídeo é a seguinte: por que a gente começou a contar o ano a partir do nascimento de Cristo? E como que a gente chegou nesse número que Cristo teria nascido há 2020 anos atrás? E todas as confusões que a nossa cronologia cristã vão ter ali, alguns probleminhas de contagem, tá? Então, se você tem curiosidade para saber por que você está no ano de 2020, vem comigo nesse vídeo até o final. Vamos lá! Muito bem, pessoal. O período em que Jesus Cristo teria nascido, né, a gente vai ter como base o governante da região ali da Judéia, que na época era o Herodes, né, ele que vai dar, inclusive, uma ordem ali para matar as crianças, filhas de 2 anos para baixo, daquela região onde Jesus tinha nascido. E isso está em Mateus, capítulo 2. Quem quiser ler essa parte bíblica vai lá. Então, o Herodes é comandante daquela região da Judéia, né? Seria o rei daquela região, subordinado ao Império Romano. Quem está comandando Roma nesse período aí de Jesus, de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, é o imperador Otaviano, que a gente chama de imperador Augusto, né? Então esse é o imperador do período aí da história do nascimento de Cristo, beleza? O Herodes, o que acontece? Ele encontra com aqueles reis magos, que são os que estão indo presentear Maria, e os reis avisam do nascimento, né? E existe uma profecia, né, que esse Messias, o verdadeiro rei dos judeus, Herodes não era o verdadeiro rei dos judeus, ele estava colocado lá pelas mãos do Império Romano desde 40 a.C., né, desde a época do Marco Antônio, que empresta exércitos romanos para ele conquistar aquela região e estabelecer o domínio romano como comandante daquela área. A gente tinha alguns grupos distintos na região da Judéia, que eram os saduceus, os fariseus e os essênios. Então, esse ambiente aí de conflito é onde o Herodes ele se estabelece. Ele é extremamente punho de ferro, vamos dizer assim, né? Rédeas curtas durante o reinado dele naquela região. E aí, em 27 a.C., quando o imperador Augusto assume, ele mantém o Herodes como governante daquela área. Na história, os reis magos vão conversar com Herodes e ele vai saber que esse verdadeiro rei dos judeus teria nascido, e ele manda uma ordem mandando matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Tá? E aí José, um anjo de Deus viria até José e diria para ele fugir com a família para o Egito e se esconder lá até que ele trouxesse uma outra mensagem, que a poeira tivesse abaixado e ele pudesse voltar em segurança. Então, a gente já vai ter esse período aí do nascimento de Cristo, ele sendo retirado, né? Ele sai da região onde ele nasceu, e depois da morte do Herodes, que ele volta. Só que na cronologia, a gente conta o tempo do Herodes pelo calendário romano. Então, ele teria morrido no ano de 750, desde a criação de Roma. Os romanos chamam esse período aí, né, de AUC, Ad Urbi Condita, que é desde a constituição da cidade, né? E o ano que a gente considera o ano 1, que Cristo nasceu, né, ele vai ser colocado no calendário romano como ano 754 AUC. Ou seja, Herodes, pela cronologia romana, né, pelos escritos das dinastias romanas e os responsáveis, ele teria morrido 4 anos antes, 3 ou 4 anos, né, vamos arredondar um pouquinho, de Cristo ter nascido. Então não faria sentido ele ter dado a ordem para matar essas crianças de 2 anos para baixo e José ter fugido se ainda não tinha nascido, os reis magos não iam ter passado por lá ainda. Então o primeiro ponto de intriga aí nossa é esse período. Então Herodes, que é o personagem bíblico, está lá em Mateus, e Cristo, eles teriam vivido na mesma época, né? Então não daria
para ele ter morrido 4 anos antes de Cristo nascer. Beleza? Próximo passo, né? Então a gente vai ter toda a história de Cristo na morte de Cristo, que o pessoal considera aos 33 anos, né? Então, teoricamente seria o ano 33, mas na verdade é o 34 depois de Cristo. Cristo dá uma ordem e a gente começa a contar, já antes da criação da Igreja Católica em si, a gente começa uma dinastia de cristãos que a gente já vai ter os papas surgindo. A figura do papa, ela surge imediatamente após a morte de Cristo e na figura do Pedro, que era um dos apóstolos de Cristo. Então São Pedro seria o primeiro papa, né, considerado ali na dinastia da Igreja Católica, e aí começam a ter a sequência aí dos papas, né? Então todo esse período após a morte de Cristo, a gente já tem a figura do papa, que seria essa figura do pai responsável por garantir a transmissão dessa cultura cristã. Beleza? Então já tem o surgimento aí dos papas, só que a gente está no meio da era do Império Romano. E aí o que acontece? Durante esse primeiro século depois da morte de Cristo, os apóstolos de Cristo estão enviando as cartas e começando a disseminar essa palavra de Cristo, esse cristianismo, e os cristãos começam a converter pessoas em toda a região, principalmente do Império Romano. Então eles mandam cartas para diversas partes do Império, contando a história de Cristo nessas cartas. E a palavra e o tipo de mensagem transmitida. Qual que é a vantagem do cristianismo? Naquela época você podia fazer a conversão. Então não importava qual religião, não importava a sua classe social, você podia se converter ao cristianismo sem necessariamente ser dessa linhagem cristã. No ano de 313 depois de Cristo, a gente ainda estava na contagem romana, né? Mas eu vou trazer para os números cristãos, que senão vai ficar uma baderna mesmo. A gente vai ter o imperador Constantino, e ele vai, nesse período aí, né, antes dele, os cristãos eles eram perseguidos, tornou-se proibido praticar a cultura cristã. Então os cristãos eles tinham que se esconder em cavernas afastadas da cidade ou em lugares restritos. Eles colocavam simbologias dos milagres de Cristo para indicar os lugares que eles iam se encontrar, por exemplo, o peixe, do milagre da multiplicação dos peixes, ou da rede dos peixes, e os cristãos começam a ser perseguidos em Roma, e inclusive mandados para a morte e tudo mais. Então é criminoso ser cristão em Roma. E aí no ano de 313, a gente vai ter o imperador Constantino em Roma, e a esposa dele é cristã, apesar de não poder, né? Mas ela começa a disseminar esse cristianismo, e ele faz uma promessa que ele tem uma batalha, e se ele tivesse conseguido vencer e ganhar aquela batalha, ele se converteria, e ele se converte ao cristianismo. Em 313, ele vai redigir o Édito de Milão, que o cristianismo ele vai deixar de ser criminoso em Roma e vai ser permitido. E ele se converte aí então ao cristianismo. E aí a gente vai ter tanto os cristãos como todas as outras religiões que tinham no Império Romano. Roma só proibiu o cristianismo. No geral, você podia ser de qualquer religião, não precisava ser da cultura helena, né, daquela cultura romana. E aí a gente vai ter essas duas religiões existindo ao mesmo tempo, simultaneamente, com essa autorização agora de se praticar o cristianismo. E quando autoriza, o número de cristãos começa a subir bastante. Aqueles que já eram cristãos, mas não se assumiam, começam a se assumir cristãos. No ano de 380, a gente vai ter um outro imperador que é muito importante para 3 coisas que eu vou falar dele, que é o Teodósio. O imperador Teodósio I, ele vai redigir o que a gente chama de Édito de Tessalônia, ou Édito de Tessalônica. Nesse édito, ele vai transformar a religião cristã em religião oficial desse Império Romano. Só que a gente tem um porém. A religião oficial, mas não a obrigatória. A religião antiga ainda era praticável. E a gente vai ter um conflito lá na Tessalônia, que é o seguinte: o regente daquela região, né, o administrador daquela região, ele vai começar a implementar as leis cristãs. Entre elas eram proibidos já algumas das heresias, das pederastias,
entre elas o homossexualismo. E lá na Tessalônia, a gente vai ter um cara sendo preso por homossexualidade. E as pessoas daquela região, a maioria delas, não era cristã. E aí a gente vai ter um conflito, né? Inclusive a população vai invadir, vai linchar o general que manteve aquele cara preso. E aí o Teodósio ele vai ter que deixar mais rigoroso, né? E aí vem o Edito de Tessalônia, ou de Tessalônica, e ele vai transformar o cristianismo na religião oficial para que não tivesse mais esse tipo de atrito. E entre 380 até 392, 393, a gente vai ter a codificação desse cristianismo no Império Romano, até que a gente vai proibir a religião pagã e vai oficializar a religião cristã. Tá? Em 395, pouquinho tempo depois, a gente vai ter uma ruptura no Império Romano, ele vai se dividir em Império Romano do Oriente e do Ocidente. A gente já começa por baixo Império Romano, que vão ter dois imperadores ao mesmo tempo, e aí vão começar outros processos. Se você quiser saber mais dessas questões aí políticas, você vai para a revisão lá do 7º ano do primeiro bimestre que eu gravei. E aí a gente ainda não sabe que ano da era cristã a gente está, né? Só lá em 532, o Papa da época é o João I, ele chama um dos bispos, que é o Dionísio, o Exíguo. Exíguo seria o pequeno, o humilde, o menor, né? E o baixo, enfim. Esse Dionísio Exíguo, ele fica com a missão de fazer a contagem do tempo para acabar com aquela herança românica de ficar usando os anos desde a fundação da cidade de Roma, e ele vai começar a fazer o cálculo para saber quando Cristo teria nascido, e a partir daí ele inverter e romper esse calendário romano e começar a usar um calendário cristão, que é o que a gente usa até hoje. Ele vai passar alguns anos fazendo isso, inclusive o próprio Papa João I, né, que foi o Papa entre 523 e 26, ele não vai ser o Papa quando ele oficializa o ano de 532, né, depois de Cristo. E aí o Dionísio, ele era um cara esperto, né, mas ele tinha alguns problemas ali na hora de estabelecer essa cronologia, porque não dava para saber a data exata. Eles já praticavam uma data de comemoração romana para associar com o nascimento de Cristo, que é o Natal. Então, o dia 25 de dezembro dos romanos já existia uma grande celebração para os deuses e era considerado Natal. E a gente vai ter, na cultura judaica, o 8º dia depois do nascimento de um menino, é feita a cerimônia de circuncisão. Então, olha só que legal. Dia 25, nascimento de Cristo. Primeiro dia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1º de janeiro seria a festa de circuncisão. Então, mantendo o calendário romano e mantendo essa data aí de 25 de janeiro, o Dionísio ele considera o 1º de janeiro como o ano 1, né? E não exatamente quando Cristo nasceu. Então, além daquele problema lá da conta do Herodes, né, ter morrido 4 anos antes de Cristo, a gente vai ter um outro problema que são esses 8 dias aí para a festa de circuncisão. O dia exato, gente, não era sabido. Então eles já tinham estabelecido que era o dia 25 de dezembro e 8 dias, de acordo com o costume judaico, a cerimônia de circuncisão, daria o dia 1º de janeiro. Então o ano 1 para o Dionísio, o Exíguo, vai ser a partir do dia 1º de janeiro. Porque senão o ano ia começar em 25 de dezembro e você ia desregular toda a sequência, as tradições que eles já tinham no Império Romano. Então ele consegue manter exatamente esse raciocínio, só que aí a gente vai ter um outro porém, né? Se você pegar os algarismos romanos, a gente não tem o número 0, né? Não era praticado. E aí, quando a gente começa o calendário, a gente vai ter o ano 1 e o ano 1 antes de Cristo. A gente não tem o ano 0. Não existe ano 0 no nosso calendário. E aí a gente vai ter a contagem dos séculos, né, iniciando nesse ano 1 e acabando no ano 00 da sequência. Então, por exemplo, o primeiro século ele vai do ano 1 ao ano 100. Se a gente começasse no ano 0, o primeiro século ia até 99 depois de Cristo. Então, tudo isso aí já vai começar uma baderna na cabeça nossa, porque a gente não tem esse 0. Então, olha só que legal. Se
Se alguém nasceu em 2 antes de Cristo, a gente vai ter 2 antes de Cristo, 1 antes de Cristo e 1 depois de Cristo. Não tem ano zero. Então, uma pessoa que nasceu no ano 2 antes de Cristo só tem 2 anos e não 3. Você entende isso aí? Esse tempo não vai ter o zero. Então, a gente precisa sempre fazer uma conta de correção quando a gente vai lidar com números antes e depois de Cristo, por causa dessa questão do zero. Tá? Não tem. Então, olha só que interessante. Se você tiver uma pessoa que nasceu em 2 antes de Cristo e morreu bem jovem, em 2 depois de Cristo, a gente vai ter 2 antes de Cristo, passa-se um ano 1 antes de Cristo, passa-se um ano 1 depois de Cristo, que é o ano 1, e 2 depois de Cristo. O total de espaço de tempo, né, entre uma data e outra, na verdade não vai ser de 4 anos, vai ser somente de 3 intervalos de tempo. Então, 3 anos, alguém que nasceu 2 a.C. e morreu depois, 2 anos depois de Cristo. Né? Então, na lógica, a gente diria 4, mas na verdade são 3 anos de espaço de tempo. É bem confuso, né? O cristianismo tem esse porém. E a gente vai ter outras figuras importantes aí do cristianismo nessa sequência. Então a gente vai ter no ano de 1054 a Cisma, que a gente chama de Cisma, que é uma ruptura da Igreja Católica entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. Então a gente vai ter uma ruptura, mas ambas ainda são da linhagem de igrejas católicas, né? E aí no ano 1517 que a gente vai ter as 95 teses do Lutero, e aí o Lutero e o Calvino vão romper a estrutura do catolicismo e vão estruturar as religiões protestantes, né? Luterana, calvinista, e depois também surge a anglicana lá na Inglaterra. Então a gente vai ter toda essa estrutura, né? O interessante também, só de curiosidade, o Papa do ano 313, que é o Papa que vai ter convertido o Constantino e permitido a religião cristã, é o Papa Silvestre, da São Silvestre. Sabe aquela corrida que a gente tem todo final de ano? É em homenagem a esse São Silvestre, que era o Papa que converteu Constantino. Pessoal, eu sei que é um choque, vocês vão demorar anos para entender que não existe ano zero, mas a nossa contagem de tempo 2020, ela tem algumas imprecisões, né? Tudo isso começa a ficar apocalíptico quando a gente tem o texto falando dos 1000 anos, né? Que vão ter se passado, e aí o pessoal quer descobrir quando que é o ano 1000 e nunca essa conta bate, porque o Dionísio Exíguo, ele não estabeleceu o zero e houve alguma imprecisão ali nas contas, porque ele empurrou de 25 de dezembro para 1º de janeiro a contagem do ano, e várias outras aproximações e desaproximações. As explicações para isso podem ser, por exemplo, o registro de Cristo tendo sido feito após o retorno dele à Judéia, para ele não estar dentro daquela lei que o Herodes tinha mandado matar, então ele teria sido registrado ali com pelo menos 2 anos de idade como tendo nascido, entre outras especulações que o pessoal faz aí. O importante é a gente saber que a gente está no ano de 2020 depois de Cristo, e esse número agora tá redondo, tá certo? Se você gostou dessas curiosidades, acompanha aqui o canal, se inscreve, deixa o seu like, recomenda assistindo os vídeos, né? Recomende para os amigos algum vídeo que você acha interessante, pode agregar para alguém. Muito obrigado por estar aqui até o final, um grande abraço, tchau, tchau!